As notícias da Rússia nas últimas horas. Sergei Narishkin, que é o diretor do Serviço de Inteligência Exterior russo, disse que, segundo ele, os tambores da guerra estão soando especialmente alto no continente europeu. E que, por isso, a Grã-Bretanha estaria incitando ativamente um confronto com a Rússia. Depois disso, o embaixador Polyansky, que esteve no nosso programa há cerca de uma semana, voltou a falar sobre esses temas. E agora, ele elevou ainda mais o tom dessas declarações. O Ministério da Defesa da Federação Russa publicou uma lista de empresas europeias ligadas à produção de drones na Ucrânia. Depois disso, Polyansky disse que a Rússia tem o direito de considerar esses locais como alvos militares legítimos. E agora surgiu esse alerta de que todos os diplomatas e estrangeiros precisam deixar Kiev, porque eles vão trazer fogo para cima disso. O que você acha dessa situação? Está acontecendo aqui tem muito pouco a ver com o campo de batalha. É importante destacar que os ucranianos, com a ajuda do Ocidente, eles estão aumentando tanto o número quanto a sofisticação dos ataques ao território russo. E além disso, há toda essa retórica belicista no Ocidente, que vem junto com esses ataques ao território russo, apoiados pelo Ocidente. Os russos chegaram à conclusão de que já não tem mais um poder de dissuasão suficiente contra o Ocidente, nem contra a Ucrânia, quando se trata de ataques ao seu próprio território. E que algo precisa ser feito para corrigir essa situação. Em outras palavras, eles precisam restabelecer a dissuasão. E basicamente concluíram que a única forma de fazer isso é atacar alvos na Europa. Na prática, isso significa atacar alvos em países membros da OTAN. É a única maneira de enviar uma mensagem clara e restabelecer a dissuasão. E como o Karaganov argumenta, e é muito importante destacar que as opiniões dele são compartilhadas por muitos, inclusive nos altos escalões da elite russa, você começa com armas convencionais. E se isso não funcionar, se atacar um país europeu com armas convencionais não gerar dissuasão, não fizer os europeus recuarem, nem os levar a dizer aos ucranianos para recuar, então você usa um número limitado de armas nucleares. E faz isso não para vencer a guerra em termos militares, mas para enviar um sinal forte aos europeus, mostrando que você está falando sério, que está tão comprometido que está disposto a usar armas nucleares e empurrar todos os países para uma ladeira escorregadia rumo ao esquecimento. E você está dizendo ao Ocidente que a última chance de evitar escorregar por esse caminho perigoso é parar de atacar a Rússia, parar de ajudar a Ucrânia a atacar a Rússia. É disso que se trata aqui. O problema é que no Ocidente, a maioria das pessoas não leva as ameaças russas a sério. Elas acham, tanto no Ocidente quanto na Ucrânia, que dá para continuar provocando os russos. E quando eles reclamam ou dizem que vão tomar uma atitude drástica, dá para simplesmente ignorar. Pensam, eles não vão fazer nada. Nunca fizeram antes, não vão fazer agora. Então vamos continuar provocando. E o Karaganov diz, é isso que está acontecendo. E o que acontece, o que realmente está acontecendo, quando a gente tira todas as camadas dessa história, é que eles não respeitam o fato de que somos uma potência nuclear. Eles não respeitam o fato de que vivemos numa era nuclear. Eles não acreditam que a gente usaria armas nucleares. E chegamos a um ponto em que provavelmente teremos que usar armas nucleares contra eles, de forma muito limitada, só para mandar um sinal bem claro. Primeiro, de que vivemos num mundo nuclear. E segundo, de que estamos absolutamente sérios em acabar com os ataques ucranianos ao território russo, ataques que contam com o apoio e a cumplicidade de países europeus como o Reino Unido e até mesmo os Estados Unidos. Sabe, dá uma olhada nisso. Aqui tem uma coletânea de várias manchetes dos últimos meses. A Alemanha se preparando para uma guerra contra a Rússia. A OTAN dizendo, sim, podemos estar em guerra com a Rússia em 3 a 5 anos.
o Reino Unido pedindo para os britânicos se prepararem para uma ameaça russa. Um general francês ficou irritado porque disse: sim, vamos perder crianças numa luta contra a Rússia. Quer dizer, isso está em todo lugar. Então, por um lado, parece que eles realmente acreditam que pode haver uma guerra com a Rússia. Eles parecem estar se preparando para isso. Mas como tudo, nada acontece no vácuo. E isso, claro, tem um impacto em pessoas como Karaganov, o próprio Vladimir Putin e também no povo russo. Eles ouvem essas coisas e parece que os russos realmente acreditam no que estão dizendo. E pelo que tudo indica, estão agindo de acordo com isso. A questão é a seguinte, e eu quero dividir isso em 3 partes aqui. Se a Rússia agora declarou publicamente que vai atacar Kiev de uma forma que nunca fez antes, talvez no próximo dia, ou em 2, 3 dias, algo assim. Um ataque massivo contra centros de comando, de informação e de liderança dentro de Kiev. Algo que eles nunca fizeram até agora. Será que isso seria suficiente para chamar a atenção dos europeus ocidentais? Ou você acha que isso só vai deixá-los ainda mais irritados? Eu não acho que isso vai funcionar. Acho que se os russos estiverem realmente sérios em restabelecer a dissuasão, e aqui estamos falando de impedir que os europeus ajudem a Ucrânia a atacar a mãe Rússia, eles vão ter que atacar alvos ucranianos em locais dentro da Europa, provavelmente nos países bálticos. Acho que eles vão ter que fazer isso. Os russos vão ter que jogar duro com os europeus. Jogar duro com os ucranianos não faz diferença. Os ucranianos já sofreram enormemente até agora, e mesmo assim conseguiram continuar na luta. E os europeus continuam ajudando. Então eu acho que, sabe, nem mesmo uma campanha de bombardeios massivos contra Kiev vai resolver o problema. Olha, essa é uma afirmação bem séria. Então o seu argumento, ou a sua avaliação, é que o grupo atual de líderes europeus, seja o Starmer, o Merz, o Macron, a Ursula von der Leyen, o Mark Rutte e outros, não pode ser dissuadido e que eles vão continuar ajudando a Ucrânia, mesmo que haja uma grande campanha de bombardeios, inclusive dentro da própria Ucrânia. Essa ameaça de que poderiam atacar capitais ou alvos europeus, isso quer dizer que, na sua visão, esses europeus simplesmente não acreditam que a Rússia faria qualquer coisa fora da Ucrânia. Como você avalia isso? Olha, eu realmente acho, ouvindo as elites europeias, e também muita gente nos Estados Unidos, que elas não entendem completamente que estamos lidando com um adversário que tem armas nucleares e que essa é uma situação extremamente perigosa. A minha impressão, Daniel, é que durante a Guerra Fria, a gente era muito mais cauteloso ao falar sobre uma guerra com a Rússia, ou na época com a União Soviética, e também muito mais cuidadoso no nosso comportamento do que somos agora. Para mim, é impressionante até que ponto estamos dispostos a ajudar a Ucrânia a usar força militar contra o próprio território russo. Quero dizer, hoje a gente está falando aqui sobre a campanha de drones, que tem como alvo infraestrutura e locais civis, como esse dormitório na Rússia. Mas isso é só uma parte da história. É importante lembrar, como eu já destaquei no programa antes, que em agosto de 2024, a Ucrânia invadiu a Rússia com a ajuda dos Estados Unidos e do Reino Unido. Pensa bem nisso. A Ucrânia invadiu a Rússia. Algo impensável na época da Guerra Fria, que nós teríamos ajudado qualquer aliado a atacar a União Soviética. E lembra também que os ucranianos atacaram a parte de bombardeiros da tríade nuclear russa, algo totalmente impensável durante a Guerra Fria. Mas a gente sentiu, e quando eu digo a gente, quero dizer principalmente os Estados Unidos e o Reino Unido, mas o Ocidente em geral, que tudo bem a Ucrânia atacar uma das pernas da tríade nuclear estratégica da Rússia. Eu achei isso bem chocante na época, e ainda acho chocante até hoje. E isso volta ao ponto do Karaganov,
e também de outros dentro da elite russa, de que o Ocidente não acredita que a Rússia tenha linhas vermelhas de verdade. O Ocidente não respeita o fato de que somos uma potência nuclear. Eles não entendem que não podem, ou que não deveriam poder, mandar forças ucranianas para Kursk em 2024. Isso deveria ser impensável. E os russos acreditam, acho que com razão, que não deixaram claro, lá em 2024, que o Ocidente e os ucranianos fizeram era inaceitável. Em outras palavras, muita gente dentro da Rússia sente que o Putin não bateu o pé cedo o bastante. E já passou da hora de a gente bater o pé. Aí vem a pergunta: o que exatamente significa bater o pé? Como você mesmo apontou, parece que o que eles estão falando agora é em bombardear Kiev de um jeito que ainda não tinham feito antes. E o que aconteceu no domingo à noite foi o primeiro passo nessa direção. A minha resposta para você sobre isso é que eu não tenho certeza se isso é suficiente, Dani. Eu não acho que isso vai ter tanto impacto assim na forma como as pessoas no Ocidente pensam. Na verdade, pode ser que você tenha razão. Isso provavelmente vai fazer o Ocidente reforçar ainda mais o apoio à Ucrânia, o que seria o efeito contrário. Bom, se for esse o caso, os russos vão escalar. E isso quer dizer que eles vão atacar, com armas convencionais, um alvo dentro da Europa. E se isso não funcionar, vão escalar de novo. É aí que a gente está. Estamos dois sascando Street e Scott Small. Então vamos olhar para a segunda fase disso. Vamos supor que sim, a Rússia ataca Kiev. Aparecem muitos vídeos. O Zelensky vem a público dizendo: meu Deus, por favor, venham nos ajudar. Aí os europeus ficam irritados e tudo mais. Então eles não recuam, pelo contrário, dobram a aposta e mandam mais recursos. E aí a Rússia diz: certo, agora vamos executar a fase 2. Eles já publicaram uma lista de empresas, fábricas de drones, fábricas de mísseis e por aí vai, espalhadas desde a Grã-Bretanha até o outro lado. E eles realmente cumprem essa ameaça. Então, junto com isso, eles dizem: se isso não funcionar, o próximo passo são armas nucleares táticas. Será que aí, finalmente, a Europa Ocidental vai prestar atenção? Acho que sim. Quer dizer, a pergunta que precisa se fazer é: se a Rússia usar armas nucleares, o que o Ocidente vai fazer? O que você faria nesse momento? Porque se houver uma retaliação com armas nucleares também, é provável que os russos respondam do mesmo jeito. E aí você começa a subir a escada da escalada nuclear, certo? Dá para argumentar que se os russos atacarem com armas convencionais em um país europeu, e ao mesmo tempo disserem que, se isso não for suficiente, e se vocês não entenderem as nossas linhas vermelhas, queremos que entendam claramente que o próximo passo será recorrer às armas nucleares. A ideia de que vocês vão ameaçar a sobrevivência deles por meio da Ucrânia, de que vão dar armas para a Ucrânia atacar a mãe Rússia e matar um grande número de civis russos, é totalmente inaceitável. E nós estamos dispostos a jogar duro, até o ponto de usar armas nucleares para forçar vocês a mudar de comportamento. Se eles fizerem isso, talvez nem precisem usar armas nucleares. Mas é importante não subestimar o quão perigosa é essa situação. Aliás, um dos motivos de ser tão perigosa é que a retórica no Ocidente, na minha opinião, é uma retórica tola. Eu não acho que a Rússia seja uma grande ameaça para a Europa. Ponto final. Mas o que eu acho, no fim das contas, não faz muita diferença aqui. O que importa é o que os líderes europeus pensam. E eu acredito que dá para argumentar que esses líderes se convenceram de que a Rússia é uma espécie de nova União Soviética, ou até uma nova Terceiro Reich, e que nós, no Ocidente, precisamos fazer de tudo para deter a Rússia, esse monstro, e se a dissuasão falhar, derrotar esse monstro numa guerra. É assim que as elites europeias estão falando. E, de novo, acho que há bons motivos para dizer que eles realmente acreditam nesse discurso. E se for o caso, e se você ouvir o que nós dois estamos dizendo sobre a posição russa, e juntar essas duas coisas, a situação começa a ficar realmente assustadora.
E tem mais um ponto que eu queria. Ah, eu sei que já estamos quase no fim do tempo. Você tem mais alguns minutos para mais uma pergunta? Ok, a Europa pode pensar assim. Eles podem dizer não. E se os russos representarem essa ameaça, então vamos em frente. Quer dizer, eles já estão nessa linha. Vamos reconstruir a Europa, vamos chegar a 5% do PIB e por aí vai. Mas isso é coisa para daqui a uns 10 anos. O Doug McGregor, que já participou do programa, explicou em detalhes quanto tempo levaria para realmente reconstruir as forças. E quando a gente olha para o que eles têm agora, é um número bem pequeno de tropas. A gente já entregou tanta coisa nossa para a Ucrânia ao longo dos anos e depois para Israel também. E agora a gente já gastou o que tinha na Ucrânia. Nossos principais sistemas de armas, como você mencionou há pouco, sejam os JASM, os Tomahawk, os interceptores THAAD ou os PAC-3, estamos praticamente no limite com todos eles. Enquanto isso, a Rússia, com a capacidade industrial de defesa que tem no campo convencional, vem acumulando todo tipo de armamento. É claro que a gente precisa reconhecer que, neste momento, não dá para fazer mais. Mesmo que quiséssemos, sabemos que não temos como competir com a Rússia de forma convencional agora. Será que conseguimos colocar isso na cabeça e tomar uma decisão racional, mesmo que seja uma decisão difícil? Olha, eu acho que as pessoas entendem o que você está dizendo. E, aliás, você quer destacar que as bases industriais nos Estados Unidos e nesses países europeus estão em uma situação tão precária que a gente não consegue produzir rapidamente o armamento necessário para montar uma força militar realmente poderosa em países como a Alemanha, a França e por aí vai. Então, isso simplesmente não vai acontecer. Mas o que está acontecendo aqui, Dani, é que os europeus estão usando os ucranianos para travar essa luta por eles. É uma forma muito barata de fazer o jogo. É o que a gente chama de passar o problema adiante. Em outras palavras, se você é europeu, quer fazer os russos sangrarem até o limite. Se você acredita nessa história que eles criaram, de que os russos são uma nova versão da União Soviética, prontos para marchar de novo em direção a Berlim, e que você mesmo não tem como detê-los, então você usa os ucranianos para fazer isso por você. E é isso que eles estão fazendo. Eles estão usando os ucranianos e estão dando aos ucranianos as armas para atacar a Rússia. Não foram os próprios europeus que invadiram Kursk em agosto de 2024. Foram os ucranianos, com a ajuda do Ocidente. E o mesmo vale para o ataque às forças de bombardeiros. E quanto à guerra que está acontecendo agora, essa guerra de drones intensificada contra a mãe Rússia, são os ucranianos que estão lutando. Eles é que lançam as armas, mas boa parte delas é ocidental. E eles dependem fortemente da inteligência ocidental. Então, estamos trabalhando com os ucranianos, mas são eles que fazem o trabalho sujo. Enquanto isso, os europeus ficam de lado, focando em fortalecer suas forças militares para uma possível terceira guerra mundial e deixando os ucranianos lidarem com os russos por enquanto. Mas a gente não consegue chegar lá. Quer dizer, levaria muitos anos, mesmo que eles entrassem de vez nesse tipo de mobilização de guerra industrialmente falando. A gente não chega lá tão cedo. Só que isso é algo que pode acontecer literalmente em questão de dias. E parte disso pode atingir Kiev, pode chegar até aqui. Então deixa eu te fazer a pergunta final. Se te chamassem para Bruxelas amanhã à tarde e dissessem, olha, vamos ouvir o que você tem a dizer, o que você recomendaria fazer agora, nesse cenário que a gente acabou de descrever, para evitar uma escalada no campo convencional e muito menos no nuclear, que pudesse trazer algum tipo de estabilidade para a situação? Qual seria uma política racional que a gente poderia adotar agora? Olha, eu acho que está muito claro o que deveria ser feito. A gente deveria parar de ajudar a Ucrânia nessa guerra de drones contra a Rússia. E, na verdade, deveríamos pressionar os ucranianos a acabar com essa guerra de drones e buscar algum tipo de acordo de paz com a Rússia. Quer dizer,
O que está acontecendo aqui, voltando a um ponto que eu mencionei há pouco, é que os europeus estão usando os ucranianos para atacar a Rússia. Está bem claro que as elites europeias estão profundamente interessadas em derrotar a Rússia, em tirar a Rússia do grupo das grandes potências, em causar um enorme prejuízo ao país. E elas não querem fazer isso diretamente, querem que os ucranianos façam por elas. E se nesse processo os ucranianos se sacrificarem completamente, paciência. Então essa guerra não é do interesse da Ucrânia. Você e eu já falamos sobre isso até cansar. O que interessa à Ucrânia agora é conseguir um acordo de paz, o melhor possível. Os ucranianos nunca vão recuperar aqueles 20% do território que perderam. Eles não vão recuperar a Crimeia. Não vão recuperar aquelas áreas do Donbass, de Zaporizhia e de Kherson que já perderam. Acabou. Então é hora de fechar um acordo. E nós deveríamos estar pressionando os ucranianos para fazer isso. E com certeza, deveríamos também pressionar os ucranianos para que parem de atacar o território russo com drones. Porque isso, se a gente não tomar cuidado, pode acabar numa catástrofe. Eu acho que o que precisa ser feito aqui, Dani, é bem óbvio. Já faz tempo que isso está claro. Mas eu e você, sabe, estamos falando pro vazio quando fazemos esse argumento, porque quase ninguém no poder parece achar que a solução para esse conflito, que seria do interesse da Europa e também da Ucrânia, é encerrar essa guerra. Não é do interesse da Ucrânia continuar lutando. Todo esse discurso que a gente ouve sobre a Ucrânia, lutar pela democracia, sobre como devemos continuar apoiando, e que a Ucrânia deve lutar até o fim, porque no fim das contas, não vai ser um fim amargo que eles vão derrotar os russos. Isso é bobagem. Eles não vão derrotar os russos no final. E na verdade, como os russos estão deixando bem claro agora, quanto melhor a Ucrânia se sai contra a Rússia, e é isso que está acontecendo com os ataques de drones, mais eficazes esses ataques ucranianos estão se tornando. E qual é a resposta russa? Escalar o conflito. Isso significa que qualquer coisa que a Ucrânia faça agora, ou no futuro, para melhorar sua situação, vai levar os russos a escalar ainda mais. E claro, os europeus e os ucranianos vão contra-escalar, os russos vão responder de novo. E assim a gente vai subindo a escada da escalada. Onde isso vai parar? Ninguém sabe. Mas dá para imaginar cenários que não terminam bem. Por isso, a melhor coisa que a gente pode fazer, o que eu diria para o pessoal em Bruxelas, é encerrar essa guerra. Mas, de novo, esse é um argumento que eu e você já fazemos há muito tempo. E por algum motivo, as pessoas simplesmente não entendem. Sabe, John, me parece que a gente está no momento em que muitas dessas pessoas que eu acabei de mencionar, o Rutte, o Starmer, o Metz, o Macron e por aí vai, não são pessoas burras. Eu imagino que eles até já tenham avaliado a mesma coisa que a gente está falando aqui. Eles certamente conseguem ver isso. E especialmente se os mísseis russos começarem a devastar a Ucrânia, Kiev, de um jeito que ainda não aconteceu, eles podem perceber as consequências de segunda, terceira e até quarta ordem do que pode vir depois. E talvez queiram tirar isso da mesa do jeito que você acabou de descrever. Mas parece que eles estão presos num tipo de armadilha mental. Algo como, poxa, a gente construiu toda a nossa carreira dizendo essas coisas, e se voltarmos atrás agora, vamos perder poder, ou posição, ou sei lá o quê. E aí acabam seguindo, quase no automático, para uma escalada que pode até ser nuclear, mesmo sabendo que é o caminho errado. Você já viu isso acontecer na história? Situações em que as pessoas sabem qual é a coisa certa a fazer, mas se sentem impotentes e simplesmente seguem em direção ao abismo. Mesmo assim? Acho que a gente vê esse tipo de comportamento o tempo todo. Eu costumo dizer para as pessoas que isso me lembra a Guerra do Vietnã. Eu tirei algumas lições daquela guerra. Como você sabe, eu servi nas Forças Armadas Americanas de 1965 até 1975, exatamente o período da guerra.
Uma das lições que aprendi foi nunca mais entrar em lugares como o Vietnã. Mas outra lição que aprendi naqueles anos é que é muito fácil entrar numa guerra dessas, mas quase impossível sair. É impressionante. E a gente viu isso no Vietnã. Aliás, a gente viu isso também no Afeganistão. Ficou bem claro, logo nos primeiros anos daquela guerra, depois de 4, 5, 6 anos, que a gente estava num atoleiro. Não tínhamos uma estratégia para vencer a guerra. Levou 20 anos para a gente sair. 20 anos para sair. Vamos falar da guerra do Iraque. A gente provavelmente ainda vai estar falando disso daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando o presidente Trump entrou em guerra, no dia 28 de fevereiro, ele achava que ia vencer rápido, de forma decisiva, que ia derrubar o regime e pronto, acabou. Todo mundo ia viver feliz para sempre. Quando isso não acontece, né? Quando isso não acontece, você acaba preso numa guerra prolongada. E sair de uma guerra prolongada é extremamente difícil. A Ucrânia é um exemplo perfeito disso. Sabe, voltando à guerra da Ucrânia e as origens desse conflito. Sabe, muita gente diz que o que o Putin fez foi invadir a Ucrânia com o objetivo de conquistar o país inteiro. E que se você olhar o que ele fez nos primeiros dias da guerra, ele estava decidido a tomar Kiev. E que depois que Kiev caísse, toda a Ucrânia cairia junto. Seria como a queda da França em 1940. Mas não era isso que estava acontecendo. O que o Putin estava fazendo era lançar um ataque limitado contra a Ucrânia. O general Syrskyi diz que ele entrou com apenas 100 mil soldados, 100 mil combatentes. Eu uso o número de 190 mil, que é o número mais alto. Syrskyi fala em 100 mil. Uma força pequena. Ele não tentou conquistar Kiev. Ele não teria como conquistar Kiev com 100 mil soldados. E claro, esses 100 mil estavam espalhados por toda a região de Kiev. 5 eixos diferentes, né? Exatamente. Então o que ele estava fazendo? O Putin queria entrar, começar uma guerra limitada para mostrar que estava falando sério e depois iniciar negociações com os ucranianos. 2 ou 3 dias depois que a guerra começou, o Putin mandou uma mensagem para o Zelensky, dizendo: vamos começar a negociar. E foi isso que levou, quase imediatamente, às negociações que começaram na Bielorrússia e depois foram para Istambul. São as famosas negociações de Istambul, em março e começo de abril de 2022, certo? E parecia que a estratégia do Putin ia funcionar. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você, Dani, é que era uma estratégia com objetivos limitados. O Putin não estava interessado em conquistar toda a Ucrânia. Putin was not interested in conquering all of Ukraine. He was interested in invading and then using. Ele queria invadir e usar essa invasão como uma forma de levar a Ucrânia a negociar um acordo pelo processo de Istambul. E, na verdade, ele chegou bem perto de conseguir. Certo? Se o Boris Johnson e os americanos não tivessem dito para os ucranianos desistirem, talvez a gente tivesse fechado um acordo e encerrado a guerra naquela época. Mas o problema para o Putin é que quando você lança uma estratégia com objetivos limitados, você não derrota o outro lado de forma decisiva. Entende? E aí você está numa guerra. E uma guerra dessas é quase impossível de sair. E agora está aí o Putin, entrando no 5º ano desse conflito. Esse é um ótimo ponto. Você está vendo o que aconteceu aqui? De um jeito muito importante, o Putin está no mesmo dilema em que a gente esteve no Vietnã e também no Afeganistão, e que eu acho estamos no Iraque. Espero estar errado sobre esse último. E é o mesmo dilema que ele enfrenta na Ucrânia, certo? Quando você entra numa guerra achando que vai conseguir uma vitória rápida e decisiva, e isso não acontece, você acaba preso numa guerra longa. Foi o que aconteceu no Iraque. A gente pensou em choque e pavor, decapitação, vitória rápida e decisiva. Você conhece toda essa história. Mas não foi o que aconteceu. E aqui estamos nós. No caso do Putin, é um pouco diferente, no sentido de que ele não esperava realmente vencer de forma rápida e decisiva.
Ele só queria usar a força para mostrar o quanto estava falando sério e para fazer as negociações andarem. E conseguiu. Chegou bem perto. Mas, quando se trata de guerra, quase não é suficiente. E agora ele está preso numa guerra longa, da qual, sejamos francos, está tendo uma dificuldade enorme para sair. É aí que entra a questão entre você e eu. A gente vive dizendo que é óbvio o que precisa ser feito, que deveríamos fechar um acordo agora, mas ninguém ouve. No fim das contas, isso só mostra como é impressionante a dificuldade de sair de uma guerra depois que você já entrou nela. Get out of a war once you're into it. Bom, infelizmente, acho que a gente vai acabar descobrindo de um jeito ou de outro. Agora mesmo, acabei de receber uma mensagem de alguém que tem alguma noção do que os russos estão pensando. Essa pessoa disse que agora é só uma questão de tempo até o primeiro ataque acontecer em Kiev. Eles esperam que esse ataque fracasse e já estão prontos para partir para a segunda fase. Vamos ver se isso realmente acontece. E eu peço a Deus que não aconteça. Mas, como você acabou de explicar aqui, com uma lógica bem sólida, é bem provável que aconteça sim. Então eu estou muito preocupado com o rumo que as coisas podem tomar e com a forma como a gente pode reagir. Mas é o que temos no momento. E eu agradeço por você jogar luz sobre isso. Muito obrigado. Foi um prazer, Daniel. Obrigado por me receber no programa. Sempre um prazer. Só quero lembrar o pessoal que, especialmente agora que as coisas estão esquentando, acessem mearsheimer.substack.com, porque tenho certeza de que ele vai ter muita coisa para comentar sobre o que pode surgir por aí. E claro, a gente também vai falar disso assim que tiver novidades. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. Não esqueçam de avisar seus amigos, aqueles que adoram ouvir podcasts. Peçam para eles adicionarem o Daniel Davis Deep Dive na lista deles. Eles precisam saber o que você já sabe e podem ouvir no mesmo lugar onde já escutam os outros podcasts. É só contar para eles. Where they already get their podcast. You just got to tell them.